Exemplo 4. Determinar os extremos de integração para as integrais iteradas associadas a essa integral. Então, de modo geral, a gente tem uma integral sobre uma região R de uma função de 3 variáveis, x, y, z. Ok? Onde R é o hemisfério x² mais y² mais z² menor ou igual a 1, com z maior ou igual a 0. Né? Então, é o hemisfério superior, hemisfério norte da nossa esfera. Então a gente desenhou aqui meia esfera, né, que é o hemisfério norte que a gente está considerando. A equação então é x² mais y² mais z² menor ou igual a 1 e o z é positivo, ok? Bom, observe o seguinte, pessoal, aí tem um errinho tem alguns errinhos aí na apostila, tá? Então é z ao quadrado, para poder ter a esfera eu preciso do quadrado aqui, tá? Além disso, é z maior ou igual a 0. Né? Não posso ter z maior ou igual a 1, porque a altura máxima que ele atinge é 1. Então daria só um ponto, se fosse seguir o que está na apostila, tá? Então corrijam aí na apostila, tá? Então na equação aqui é uma potência 2, e aqui, em vez de ser 1, é 0, tá? Para fazer sentido, senão não teria região nenhuma. Então vamos lá. Então é esse hemisfério aqui que a gente está querendo calcular o valor da função, tá? Em todo esse hemisfério. Então o que esse exercício pede? Para a gente achar os extremos de integração, tá? Então é de novo aquela ideia de tentar enxergar as variações de cada uma das variáveis, uma de cada vez, né? Então vamos lá, podemos seguir a ordem natural aqui, que a primeira ordem que aparece é dx, dy, dz. Então primeiro mas na verdade quando a gente pensa x, y e z primeiro, então aí a gente está invertendo, né? Então a exterior seria x, a do meio seria y e a interna seria z. Então seria dz, dy, dx. Né? Então vamos lá, vamos fazer dessa forma. Então, pessoal, a integral sobre R de uma função f de x, y, z, dx, dy, dz, ela vai ser... Bom, então vamos ver a variação de x primeiro. Então a variação de x, o x está variando, ó, aqui, como eu tenho uma esfera de raio 1, o x ele varia aqui entre 1 positivo e 1 negativo. Essa é a variação do 1, igual na circunferência, né? Na circunferência, sendo na origem raio 1, o x vai variar entre menos 1 e 1. Aqui é a mesma coisa, tá? Muito bem, então eu vou ter lá variação entre menos 1 e 1 dx. Né? Depois, eu tenho vamos ver agora a variação em y. Bom, mas eu já vi a variação em x, então eu tenho que fixar o meu x. Então, uma vez fixado o meu x, eu vou olhar na variação do y. Então, só importa x e y, né? Então, se eu olhar só no x e no y, o que a gente tem é uma circunferência, né? Suponho que isso aqui é uma circunferência. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Tá? Suponho que eu tenho uma circunferência aqui, circunferência centrada na origem, raio 1. Tá? Que é essa daqui de baixo, ó, x² mais y² igual a 1. Tá? Bom, então se eu fixo o meu x, se eu fixei um valor de x aqui, o que vai acontecer com a variação do y, né? Olha só, essa retinha aqui, ó, paralela ao eixo y, vai interceptar a minha circunferência em 2 pontos, ó, este e este. Ambos os pontos satisfazem essa equação. E o x é dado, eu quero encontrar quem é o y. Então é só isolar o y nessa equação. Isolando o y nessa equação, a gente vai ficar com y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Aí passa a raiz, vou ficar com mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Então quer dizer que esse daqui, a altura desse aqui, né, a altura y desse aqui é y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Enquanto esse daqui é y igual a essa altura aqui, ó, vai ser y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado positivo, tá? Então aqui eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Então o y ele vai variar entre esse ponto e esse ponto, né? Porque ele tem que estar dentro da circunferência. Então ele varia entre menos raiz de 1 menos x² e mais raiz de 1 menos x ao quadrado.
Então vai variar aqui, ó, menos raiz de 1 menos x ao quadrado e vai até raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Esse aqui é a variação de y. Beleza. Então, uma vez que a gente achou a variação de x, a variação de y, agora a gente quer a variação de z. Então, olha só, uma vez fixado um x, então agora a gente vai fixar além do x, a gente fixa o y também. Então, fixei um x aqui, fixei um certo valor de y aqui. E aí a gente tem o quê? Um ponto aqui. Então, o z, ele vai variar entre este ponto aqui, né, e o ponto desse hemisfério, o ponto dessa esfera, tá? E o ponto dessa esfera vai estar sobre essa casca, essa esfera aqui. E o ponto dessa casca, os pontos dessa casca são descritos por essa equação. Então quer dizer que ele vai variar ali do plano xy, mas o plano xy é a altura 0. Então ele vai variar da altura 0 até a calota, então até essa casca. E essa casca tem essa equação. Então quer dizer que o z vai variar de 0 até esse valor. Porque eu já fixei o valor de x e o valor de y. Então vai variar até raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok, pessoal? E da função, né? Porque eu tenho que manter a função x, y, z. E essa é a variação em z. Tá, pessoal? Bom, ali... isso, está correto, então... Só conferindo com a apostila para ver se tem algum errinho na apostila. dx, integral entre menos, ok, tá certo. dy e de 0 até isso aí. Certo, pessoal? Então essa aqui é uma ideia. Esse exemplo aqui, então, mostra mais um exemplo de como que a gente pode avaliar para estabelecer os limites de integração, né?